aos que pregam contra o falar em línguas estranhas do Espírito Santo, aos que pregam contra a oração em língua do Espírito Santo, eles dizem que o que aconteceu em Atos capítulo 2, que foi a festa de Pentecoste, eles dizem que somente naquele momento o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles começaram a falar as línguas maternas de aproximadamente 17 nações que ali estavam. Ali estavam 17 nações, ou seja, pessoas de 17 nações estavam naquele momento para esta festa. E aconteceu que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre os apóstolos, 120 pessoas. Então eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo concedia que eles falavam. E naquele momento os apóstolos, a igreja, começaram a falar as línguas maternas daquelas 17 nações. Até aí tudo bem, mas eles pregam contra, eles falam que não tem as línguas do Espírito Santo, eles falam que agora não tem mais a linguagem do Espírito Santo, só foi naquele momento para aquelas nações que ali estavam. Até aí entendemos que o Espírito Santo queria manifestar a glória dele nesse nível, para que aquelas nações soubessem a grandeza de Deus e o poder de Deus na vida dos apóstolos da igreja que ali estava. Mas o que vocês me dizem então de Atos capítulo 10? O que vocês me dizem que quando Cornélio manda chamar o apóstolo Pedro, e a Bíblia vai dizer que quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio estava com a sua família, Cornélio mandou chamar os seus vizinhos, e chegou o apóstolo Pedro com as pessoas que vieram junto com eles. O que vocês me dizem então de Atos 10, que vai dizer que quando ainda Pedro estava falando, caiu o Espírito Santo sobre eles? Aqui está no versículo 46, aqui está no versículo 46, aqui está no versículo 46. O que vocês me dizem então, que vai dizer assim, e ainda Pedro falava, e o Espírito Santo caiu sobre todos que estavam na casa, e eles começaram a falar em línguas e profetizar ou magnificar a Deus. Ali por um acaso havia alguma nação estrangeira? Ali por um acaso havia alguma pessoa estrangeira? Não, ali estava quem? Cornélio, a família de Cornélio, os vizinhos de Cornélio e o apóstolo Pedro e as pessoas que vieram com o apóstolo Pedro. Eles estavam falando o que? As línguas estranhas do Espírito Santo. E o que vocês me dizem também de Atos capítulo 19, no versículo 6, que vai dizer que quando o apóstolo Paulo sobe lá nas regiões de Éfeso e encontra 12 homens pelo caminho, e ele pergunta se aqueles homens tinham recebido o Espírito Santo, e eles falaram não. Paulo então coloca as mãos sobre eles, e aqui no versículo 6, você pode ler na sua Bíblia, aqui no versículo 6 vai dizer que quando Paulo colocou as mãos sobre eles, veio o Espírito Santo sobre eles, e os 12 homens começaram a falar em línguas e profetizar. Ali por uma casa havia alguma nação, ali por uma casa havia algum estrangeiro. O que vocês me dizem então? O que vocês me dizem? Pessoas pregam sem ter conhecimento de causa, falam sem ter conhecimento de causa, não tem experiência nenhuma com Deus, não tem experiência nenhuma com o sobrenatural de Deus, só está na letra. Ei, a letra mata. Procura viver a palavra e viver com Deus, experiência com Deus. Ali em Atos 2, eles não só falaram os idiomas daqueles homens, eles falaram também no meio as linguagens espirituais. Lá na casa de Cornélio, falaram as línguas do Espírito Santo, as línguas estranhas, sim, as línguas do céu, o idioma do céu. O homem carnal não aceita, o homem carnal não entende. O apóstolo Paulo colocava as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo e o dom de línguas. Então, o que vocês me dizem? Naquele momento havia algum estrangeiro? Na casa de Cornélio havia algum estrangeiro? Aonde Paulo orou por aqueles 12 homens, havia algum estrangeiro? Não. Então, o que vocês me dizem? Cai por terra em nome de Jesus toda palavra contra a palavra de Deus.